Graça e paz, queridos alunos da nossa Escola Bíblica Dominical. Estamos começando a nossa lição de número 5, que tem data de 30 de janeiro de 2022. E a lição de hoje vai tratar de um tema que às vezes nós ficamos muito amarrados, sentimos que não avançamos na leitura da palavra. E essa lição vai falar como ler as Escrituras, é o tema da nossa lição hoje. E o nosso textuário está em Atos 8:30, que diz assim: correndo a Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entendes tu o que lês? Quantos de nós falamos assim: olha, eu leio, mas eu não entendo o que eu estou lendo. Ah não, a Bíblia é difícil demais de ler, eu não consigo entender aquelas palavras todas, o que está acontecendo. Até porque hoje nós temos várias versões, não é? Traduções que facilitam essa leitura. Nós temos a nova versão internacional, que é uma versão muito na linguagem popular, por assim dizer, para você entender o texto. Nós temos a nova tradução na linguagem de hoje também, que é muito dentro desse tema, da facilidade de você entender o que você está lendo. Eu uso Nova Almeida atualizada, que é muito prática para você trazer o entendimento do que você está lendo. Então, Filipe, ele pergunta: entendes tu o que lês? Você está entendendo o que você está lendo na palavra? A nossa verdade prática diz assim: as técnicas de interpretação auxiliam na compreensão da Bíblia, mas não são infalíveis, por isso não podem ser colocadas acima da autoridade da palavra de Deus. Eu posso usar técnicas de informação, de leitura, de interpretação de texto, mas eu não posso substituir o texto, porque nesse texto está a veracidade da palavra, né? Daniel, no capítulo 9, versículo 2, veja bem o que Daniel diz, está na nossa lição, na nossa leitura da semana, tá, irmãos? Daniel escreveu assim: no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros. Que livros são esses? Os livros do Antigo Testamento, que de acordo com o que o Senhor havia falado ao profeta Jeremias, a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos, porque lá no livro de Jeremias, e eles são contemporâneos, lá no livro de Jeremias está falando com o Senhor e o Senhor fala com ele por que o povo ficaria cativo 70 anos. Então Daniel está falando: eu li, eu entendi. Nós precisamos ler e entender. E nós sabemos que a palavra ela é a nossa bússola, né? É o nosso manual de vida. A nossa leitura bíblica em classe está em Atos capítulo 8, versículo 26 ao 30, para que você entenda o texto e o contexto do nosso textuário. Versículo 26 de Atos 8 diz assim: e o anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. E levantou-se e foi, e eis que um homem etíope, eunuco, mordomo de Candace, que era a rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros e tinha ido a Jerusalém para adoração. Regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta-te a este carro. E correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entendes tu o que lês? Então nós vamos entender que se é importante conhecer a estrutura da Bíblia para manejá-la bem, não são poucos os erros e os enganos por causa da má interpretação das Escrituras. E por isso temos de dar a devida importância ao assunto que impacta diretamente a qualidade da fé de quando nós lemos a Bíblia. Então, fácil que a gente desvirtue do texto que nós estamos lendo. Fácil é nós acreditarmos em alguém que diz que é conhecedor profundo da palavra e trazer uma heresia e implantar isso no seu coração. Por isso que nós precisamos conhecer a palavra. Nossa introdução diz assim: a leitura e o estudo da Escritura são um dever e um privilégio. E por que privilégio, Osana?
Porque nós moramos num país que você pode ter a Bíblia no celular, você pode comprar a Bíblia de estudo, todas que você quiser. Você pode ter uma Bíblia slim, fininha, que parece um caderninho fininho. Você pode ter uma Bíblia que parece uma Barça, em todos os volumes, de tão grande, de tão volumoso que é aquela Bíblia. Você pode ter só o Novo Testamento, aquele pequenininho, que era distribuído nas escolas, mas você tem liberdade de ter, de ler quando você quiser. Há muitos países que nós pregamos e nós falamos muito disso a respeito da missão da igreja, dentro do contexto da missão. Países, pessoas que não podem ter a Bíblia, não podem ler a Bíblia. Pegam textos pequenininhos, lê aquilo, decoram e aquilo fica gravado no seu coração, porque não vão poder ler uma Bíblia toda. Não vão poder ter o texto inteiro para meditar, quando quiser. Vão gravar aquilo ali, vão decorar, nós falamos sobre decorar na aula passada, vão decorar aquilo ali, colocar no seu coração, gravado ali, porque vão muitas vezes tem que queimar aquelas páginas que receberam, muitas vezes mastiga o papel e engole para não ser pego com aquilo. Por quê? Porque não pode. Não tem a liberdade que nós temos no nosso país. Então nós temos um privilégio de podermos ter e ler a Bíblia, e é um dever nosso. Por isso temos que zelar pelo conhecimento bíblico e estar conscientes da necessidade de aplicar o texto sagrado em nossas vidas. Tiago alerta que devemos ser cumpridores da palavra e não apenas ouvintes. Tiago 1:22. Olha, vocês não sejam apenas ouvintes da palavra. Não leia apenas o texto. Viva a palavra. Coma dessa palavra, mas também reproduza dentro da sua vida, na sua atitude, no seu dia a dia, o que é essa palavra. Nesta lição veremos a importância dos princípios basilares da interpretação da Bíblia. A Bíblia precisa ser interpretada, nosso primeiro tópico, e o primeiro subtópico diz assim, a importância da exegese. O que é a exegese? O termo exegese vem do grego ex, traduzido como fora, e agen, com o sentido de guiar. Então, literalmente significa guiar para fora, tirar do texto. Literalmente significa guiar para fora. Isto é, eu vou extrair a intenção das palavras de um texto. Eu leio e vou extrair dali, daquilo que eu estou lendo, o que está dizendo de verdade, o que quer dizer aquilo ali. Assim, o alvo da exegese é deixar que a Escritura diga o que o Espírito Santo pretendia no seu contexto original. Lembrando que a Bíblia é o único livro que nós lemos com o autor do nosso lado, nos orientando e nos revelando o que ele está dizendo ali naquele texto. Então, quando você for ler a palavra, dobre o seu joelho e fala, Espírito Santo, fala comigo através da sua palavra, me revela o que o Senhor quer me mostrar aqui. Me dá a interpretação daquilo que o Senhor colocou aqui para eu aprender hoje. O Espírito Santo, ele é o autor e ele está do nosso lado. Dessa forma, para não fazer o texto significar aquilo que Deus não pretendeu, é necessário um minucioso exame das Escrituras. Por exemplo, o estudo das línguas bíblicas, dos fatos da história, da cultura, dos recursos literários usados no texto sagrado, cooperam na compreensão do real significado das palavras inspiradas. Nós precisamos investir em conhecer a palavra. Não tem como eu extrair do texto se eu não conheço. Eu vou ler um versículo lá, mas eu não li o contexto dele. E eu posso interpretar qualquer coisa, menos o que está escrito lá. Paulo, nos Filipenses capítulo 4, versículo 13, ele diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então tem gente que usa muito esse versículo, inclusive, para afrontar um outro. Tem crente que usa esse versículo para afrontar o outro que está passando uma luta com ele. Você está achando o quê? Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, você não me derrota. Tá, mas não é sobre isso que Paulo está escrevendo. Paulo está escrevendo à igreja de Filipos a respeito de que ele sabia passar necessidade. Ele estava preso, ele já tinha passado por muitas lutas, mas ele também já tinha tido fartura. Ele já tinha tido uma cama boa para dormir. Mas em tudo isso ele continuava glorificando ao Deus Todo-Poderoso. Por quê? Porque ele podia passar pelo bom e pelo mal, porque Cristo era quem fortalecia ele em todas as coisas. Olha que diferença.
Não é você pegar um versículo, sabe as caixinhas de promessa, que a gente usava muito antigamente, hoje quase não se vê? É uma caixinha que vem com vários versículos separados. Então a pessoa pegava aquela caixinha, tirava um versículo e era toda a verdade absoluta, sem conhecer o texto. É bom para você guardar, é bom para você gravar. São versículos maravilhosos que estão ali, porque é a palavra de Deus. Mas não para você trazer uma interpretação sua própria, você precisa conhecer da palavra. Segundo subtópico, as limitações dos leitores. Nesse aspecto é preciso reconhecer que toda vez que lemos a Bíblia estamos interpretando. Eu não leio, por exemplo, você não vai ler uma receita de bolo, simplesmente ler a receita de bolo sem interpretar o que está dizendo ali. Eu estou colocando de uma maneira bem prática para que você entenda. Uma receita de bolo é uma coisa muito mínima diante da palavra de Deus. Mas é só para que você tenha entendimento do que eu estou colocando na prática. 2 ovos, 2 litros de leite, 500 gramas de farinha de trigo. Não é assim. Você lê já pensando, olha, eu preciso de 500 gramas de farinha de trigo. Vou precisar de 2 ovos, se estão bons ou não estão, porque eu não posso simplesmente pegar o ovo e colocar. Então, essa interpretação da Bíblia, nós precisamos reconhecer todas as vezes que nós estamos lendo a Bíblia, que nós estamos interpretando o que nós estamos lendo. Isso porque todos os leitores são também intérpretes. O que Daniel disse? Daniel disse, eu li e entendi que Jeremias deixou escrito lá o tempo que o povo vai ficar cativo, 70 anos. Ele leu e entendeu, ele interpretou isso. O problema dessa constatação reside nas ideias que trazemos conosco antes mesmo de começarmos a leitura da Bíblia. Conseguinte, nem sempre o entendimento daquilo que lemos reproduz a verdadeira intenção do Espírito Santo. Mesmo porque, olha só como vou te dar uma coisa que é uma pegadinha para nós. Vou citar o Salmo 91. Aquele que habita na sombra do esconderijo do Altíssimo. Aquele que habita na sombra do esconderijo do Altíssimo descansará. Você já decorou isso. Você só repete o texto da ceia. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e tendo dado graça, partiu e disse. Nós nos habituamos a essa leitura, nós não interpretamos mais essa leitura, nós só repetimos essa leitura. E é sobre isso que o comentarista da revista está falando. Nem sempre o entendimento daquilo que lemos reproduz a verdadeira intenção, porque ficou mecânico. O Senhor é meu pastor. E nós temos o hábito de dizer, e nada me faltará. Quando o texto, na verdade, diz, o Senhor é meu pastor, de nada tenho necessidade. Quando eu vou colocar no termo da interpretação, nada me falta, é presente, é agora. Não é que me faltará no futuro, o Senhor é meu pastor e nada me falta, é agora, é constante o cuidado do Senhor. Mas nós fugimos da interpretação porque nós criamos o hábito só de ler por cima ali, sem parar, vírgula, sem tomar conhecimento do texto, sem interpretar o texto. Em virtude de nossa inclinação pecaminosa que nos induz ao erro, Romanos 8 e 7, precisamos usar métodos sadios que nos auxiliem na interpretação da Escritura. Essa é uma nobre tarefa atribuída a todo salvo em Cristo Jesus. E aí, quando eu falo sobre isso, eu digo para você também sobre as Bíblias de estudo, que nós temos tantas Bíblias de estudo. Aí eu pego só a minha Bíblia do celular, que está o textinho ali. Quando eu chego na igreja, eu abro a Bíblia no celular, leio o que o pastor está lendo, não busco interpretação daquilo, sendo que hoje eu tenho tantas ferramentas, eu posso comprar uma Bíblia de estudo, para que eu leia aquilo lá, e aí eu vou conferir, eu vou trazer uma noção de interpretação para aquele texto. Quantos de nós tínhamos antes dessas Bíblias de estudo, e aí de um tempo um pouco anterior, nós tínhamos a Bíblia que ela vinha aí embaixo, ela não tinha comentário, ela tinha só referências.
E aí você ia no númerozinho lá do versículo, do ladinho da palavra tinha um número, aí número 1, você ia lá embaixo e via a referência. Qual texto que estava relacionado com aquilo que estava escrito ali. E aí depois nós tivemos a concordância bíblica. Isso é concordância bíblica. Bíblia com concordância. É porque você vai pegar aquele texto, aquela referência que está ali, e vai olhar na outra referência para ver se aquilo está casando. Então tem muitas maneiras de nós aprendermos da palavra e estudarmos a palavra. Nosso terceiro subtópico diz a natureza das escrituras. Nesse ponto ratificamos que a necessidade de a Bíblia ser interpretada acha-se na natureza da própria palavra de Deus. Como já estudado, o texto bíblico foi escrito majoritariamente em duas línguas distintas, hebraico e grego. No período aproximado de 1600 anos, por 40 autores diferentes, que viveram em épocas e culturas totalmente diferentes. Nós falamos sobre isso. Portanto, os textos canônicos possuem particularidades que não podem ser ignoradas. Eu vou pegar Obadias e ele está trazendo uma profecia. E eu preciso entender o contexto de onde ele estava quando ele estava escrevendo aquilo. Qual que era a realidade de Obadias quando eu estava escrevendo aquilo. Eu tenho vários caminhos para poder saber disso. Mas eu tenho que ter interesse em querer saber. Porque se eu não quiser saber, eu vou ficar só no raso. Dentre tantos podemos citar as narrativas, as poesias, as crônicas, as profecias e as parábolas que precisam ser interpretadas sob a orientação do Espírito Santo, observando as regras gramaticais e o contexto histórico e literário de quando foram redigidas. Tem um versículo aqui, ele tem uma vírgula. Vírgula quer dizer que separa uma história da outra, que dá um tempo de uma frase, um contexto diferente do outro, vai complementar aquele contexto. Mas aí eu leio tudo junto e acho que o versículo vai ter outra interpretação se eu ler todo junto. Então, se eu falo com você, coloca ali uma paradinha. Fui buscar café. Tem um contexto muito diferente. Eu fui buscar café. De eu ler toda a frase tudo junto. Por isso que tem gente que escreve sem pontuação, sem vírgula, você não entende nada do que a pessoa escreveu. Porque é tudo uma coisa só. Às vezes você interpreta que ela te perguntou, quando na verdade ela estava te afirmando. Se eu colocar, eu fui buscar café, com uma interrogação, eu estou te perguntando se eu fui buscar o café. Quando eu falo com você, eu fui buscar o café, eu estou afirmando para você que eu fui lá buscar aquele café. E dentro da leitura da Bíblia, nós às vezes lemos o texto e não colocamos a pontuação no lugar certo, e interpretamos da maneira que nós lemos. Quando nós deveríamos interpretar do jeito que está escrito. Ele tinha uma matéria que passou uma vez no jornal, foi um escândalo, um pastor que pregava que o adultério não era pecado. Como assim, irmã Osana? E ele disse assim que estava escrito na Bíblia. Como que a Bíblia está dizendo que adultério é permitido, gente? Aonde que está escrito isso? E a própria repórter, que não tinha nada de crente nela, pega o texto, abre o texto e ele fala, foi aqui que eu li, que eu posso adulterar. Ela fala, não está escrito isso, porque aqui tem uma vírgula. E essa vírgula indica que isso que você está lendo aqui como que pode, está dizendo justamente que não pode, que é pecado. Aí ele ficou sem graça e disse, não tinha prestado atenção nessa pontuação aqui. Eu lia como tudo. Na verdade, quando você quer fazer o errado, você vai trazer o texto para te agradar. Para dizer que aquilo ali é bacana. Então, por isso que nós temos que ter todo o cuidado. Observando as regras gramaticais, contexto histórico, onde que estava Obadias, por que ele estava escrevendo isso, onde que Daniel estava, por que Daniel estava escrevendo isso, porque nós temos 3 profetas contemporâneos, nós temos Daniel, nós temos Isaías e nós temos Jeremias e Ezequiel, 4, dentro de um mesmo contexto, o povo sendo levado para a Babilônia, o cativeiro do povo, cada um está escrevendo num lugar diferente sobre a mesma coisa. Tem um contexto ali. E aí quando eu pego uma passagem aqui de Jeremias que eu levo lá para Ezequiel, eu falo, olha, Jeremias está escrevendo no palácio.
Só que Ezequiel está escrevendo na Babilônia e é o mesmo contexto. E olhando dentro deste contexto, eu tenho que prestar atenção em quando foi redigido esse capítulo, esse livro, como que foi isso. Quando você tem esse entendimento, fica muito mais fácil você ler e entender a Bíblia. Mas isso precisa de prática, você precisa querer. Tirar tempo para poder ler a palavra, estudar a palavra, conhecer a palavra. Então, fechando esse primeiro tópico, as Escrituras Sagradas precisam ser interpretadas para que todos conheçam o verdadeiro significado da mensagem. Até mesmo para que você não seja enganado. Porque eu já cheguei em cultos que algumas pessoas foram pregar ou dar uma palavra que eu fiquei pensando, gente, mas isso não está na Bíblia. Como é que foi que essa pessoa chegou nessa conclusão? E se nós não conhecermos, irmãos, a palavra, nós vamos ser levados por qualquer vento de doutrina. Esse é o cuidado que nós temos que ter. Segundo tópico, pressupostos pentecostais para ler a Bíblia. Primeiro subtópico, autoridade da Bíblia, que nós já estamos falando desde a primeira lição. Uma das marcas do pentecostalismo, que é onde nós estamos inseridos, é o nosso contexto, nós somos pentecostais, é o seu compromisso inegociável com as Escrituras. Nós temos um compromisso com a palavra, nós sabemos que ela é inerrante e infalível palavra de Deus. E fechou a questão. Pronto. Cremos na inspiração divina. Deus soprou no homem a inspiração divina para que fosse escrito. Nós cremos verbalmente na palavra e na plenária da palavra de Deus. Nossa autoridade final em questão de fé e prática, nós cremos. Portanto, ao ler o livro sagrado, temos como pressuposto sua inerrância e falabilidade, e tudo que está escrito é verdadeiro e serve para o nosso ensino. Nessa compreensão, refutamos a relativização e desobediência aos preceitos bíblicos. Acatamos suas doutrinas, reconhecemos a realidade do sobrenatural, a literalidade dos milagres e a atualidade do batismo do Espírito Santo e dos dons espirituais. Nós somos uma igreja, nós não somos um povo cessacionista, que diz que depois de Atos, a igreja nunca mais recebeu o Espírito Santo, nunca mais falou em língua, não tem mais profeta. Nós cremos que sim, que nós temos profetas, que nós falamos em língua, nós temos os dons espirituais. Esta é a igreja pentecostal. E nós cremos na literalidade dos milagres, aconteceu mesmo e acontecem até hoje. Nós acatamos as doutrinas, nós não relativizamos a Bíblia, porque nós estamos vivendo uma geração que a verdade é relativa. O que eu penso é uma verdade, o que irmão João pensa é outra verdade. E qual que é a verdade? Tem gente dizendo que precisa escrever a Bíblia novamente porque precisa, diante da realidade que nós estamos vivendo no mundo de hoje, a Bíblia precisa se adequar a essas questões, quando na verdade nós é que temos que nos adequar na Bíblia, nós é que temos que encaixar na palavra e não a palavra encaixar em nosso bel prazer. Então o que eu vou ter? Eu vou ter uma relativização da palavra. E não é isso. A palavra é a verdade. É o meu manual de conduta. Se eu caminhar por ela, eu vou ter sucesso. Mas se eu escolher relativizar para agradar a mim, o caminho com certeza será o inferno. Vamos então ao nosso segundo subtópico. A iluminação do Espírito Santo. A doutrina da iluminação se refere à atuação do Espírito Santo na vida do crente, que o capacita a discernir as verdades da palavra de Deus. E nós vamos ver essa referência em Efésios capítulo 1, versículo 17 e 18. Somente o estudo racional não é suficiente para o entendimento da revelação da escrita de Deus. Eu vou ter um ateu, igual nós temos alguns aí, que a gente até ouve eles de vez em quando. O camarada, ele é ateu, mas ele é um profundo conhecedor da Bíblia. Ele cita a Bíblia como nenhum crente. Às vezes você conhece alguns crentes que jamais vão citar a Bíblia com aquilo que ele está dizendo ali. Ele entra na parte histórica da Bíblia, ele fala sobre o que acontecia com o povo de Israel, as referências que ele tem histórica daquilo, porque nós temos fundamentos
A Bíblia, como nós já estudamos desde o início da veracidade da Bíblia, nós temos questões culturais da época, nós temos achados arqueológicos que vão atestar que a Bíblia é a verdade. E esses homens, eles vão para um estudo tão profundo daquilo e eles falam tudo que está ali, só não creem naquela palavra. Eles não têm a iluminação do Espírito Santo trazendo a revelação para o coração deles a respeito disso. Eles só leem, só estudam. Somente o estudo racional não vai resolver. Eu pegar a Bíblia e ler, querer entendê-la racionalmente, eu não vou conseguir entender. Contudo, a iluminação não é uma fonte paralela de revelação e nem substitui o exame das Escrituras. Ao contrário, pois à medida que estudamos, o Espírito nos concede a compreensão. Eu não vou ter uma revelação daquilo que eu não li. Eu não vou ter uma iluminação daquilo que eu não estudei. Eu não posso ser só racional. Eu preciso da iluminação do Espírito Santo, mas eu não vou ter a revelação se eu não li. Então eu preciso pegar a Bíblia, estudar a Bíblia, ler a Bíblia. O Espírito Santo, o autor, vai falar comigo e me trazer a revelação, me iluminar a respeito do texto. E eu vou trazer a interpretação do Espírito Santo para o texto. Não uma coisa só racional, não uma coisa só da iluminação. Eu preciso conhecer a Escritura. A iluminação não aumenta e nem altera a Bíblia, tá, irmãos? Apenas elucida o que já foi revelado pelo Espírito Santo. Iluminar é uma coisa, revelar é outra. Eu já tenho uma revelação. João já colocou a revelação do Apocalipse. Quem vai me dar a interpretação, vai trazer clareza do entendimento para mim? A iluminação do Espírito Santo. São nesses termos. Assim, o conhecimento da palavra produz comunhão com Deus, vida de oração, obediência e santificação. Eu preciso orar, eu preciso obedecer e eu preciso santificar. E tudo isso, o conhecimento da palavra vai produzir em mim. Porque se eu não conheço a palavra, eu não sei o que eu tenho que obedecer. Qual que eu vou saber a regra? Quando você chegar na igreja de Taguatingaçu, você precisa passar álcool nas mãos e deixar aferir sua temperatura para saber se você está com febre. Precisa também sentar um numa cadeira, pula uma cadeira, o outro senta na outra cadeira. Essa é uma regra dessa casa. Como que eu vou saber essa regra se eu não conhecer a regra? Como que eu vou obedecer a regra se eu não conheço? Então, para eu conhecer a palavra, para eu obedecer a palavra, eu preciso conhecer a palavra. Eu preciso conhecer as regras desse manual. Então, eu preciso obedecer, eu preciso orar e eu preciso santificar. E tudo isso a palavra vai me levar a fazer. Nosso terceiro subtópico, o valor da experiência. O texto sagrado é útil para o ensino, não é? Toda a profecia é útil para o ensino, para redarguir, para reprimir, para correção, a fim de tornar o salvo perfeito. É isso que a palavra traz. Ela vai me corrigir, ela é uma régua que me passa nivelando ali. Ela me traz o conhecimento. Eu já estou sabendo o que eu posso e o que eu não posso fazer. Se eu me mantenho fazendo, eu estou pecando, porque eu já sei qual que é a verdade. Essas declarações demonstram que a Bíblia deve ser aplicada ao nosso viver diário. Então, quando nós oramos, Senhor, que eu possa aprender da Tua Palavra, mas que, sobretudo, que eu venha dar testemunho dessa Palavra, eu estou dizendo o seguinte, que além de ouvir a Palavra, que a minha vida seja testemunha do que é a Palavra de Deus em mim. Então, se eu roubo, eu não roubo mais. Se eu prostituo, eu não vou prostituir mais. Se eu dou calote nos outros, eu não vou dar calote mais. Se eu sou mentirosa, eu não vou mentir mais. Por quê? Porque eu conheci a palavra, eu li a palavra e entendi que tudo isso é pecado, é abominação. Então, não vou fazer mais. Por quê? Porque a palavra está me orientando como que eu devo agir. E quem me vê, vai ver que essa palavra, essa água viva, derramada no meu coração, trouxe transformação. Paulo escreve em 2 Coríntios capítulo 5, 17, dizendo que nós somos novas criaturas a partir do momento que nós recebemos a Cristo.
O homem velho morreu e a partir de hoje eu sou uma nova criatura. E essa nova criatura ela vai produzir frutos novos. Não é mais a velha Hosana, é uma outra Hosana lavada no sangue de Jesus, que vai dar testemunho de quem é Jesus na sua vida. Nesse aspecto, por exemplo, cremos que o livro de Atos não apenas descreve a experiência pentecostal da igreja primitiva, como também a torna válida para os nossos dias. Nós vemos o Atos, o Espírito Santo descendo sobre a casa, todos sendo cheios, línguas de fogo sendo repartidas. E a partir daí nós cremos e também recebemos essa palavra. Ressalta-se, porém, que nem a experiência nem a tradição da igreja pode estar acima da autoridade bíblica. Somente a Escritura é que pode autenticar e até mesmo corrigir a experiência ou a prática da igreja, caso seja necessário. Não há nada que vai estar acima da Bíblia. Nós cremos na Bíblia como nosso manual e ela que vai nos corrigir. Aquilo que eu preciso mudar dentro do contexto como igreja, como instituição, eu preciso ser guiado por essa palavra para fazer essa modificação. Síntese do nosso tópico diz assim: a Bíblia é a autoridade final. O Espírito Santo nos auxilia na sua compreensão e a experiência confirma as verdades bíblicas. Terceiro e último tópico, regras básicas de interpretação. Então eu tenho pressupostos pentecostais. Por que eu creio na Bíblia dessa forma? Porque dentro da nossa linguagem, dentro da nossa estrutura pentecostal, é assim que nós cremos. Aí eu venho agora para as regras básicas para interpretar essa Bíblia, que eu estou lendo. Primeiro subtópico, a Escritura é sua própria intérprete. A hermenêutica tem origem no termo grego hermeneutikos, que na teologia designa o princípio que rege a interpretação dos textos sagrados. Lutero desenvolveu a máxima de que a Escritura tem de ser interpretada e entendida por si própria. Somente a Escritura é uma das bases do 5 sola, de quando Lutero faz as teses, bate lá na igreja, prega nas portas da igreja de Nuremberg, e aí, com base nisso, institui-se os 5 solas. E um dos 5 é somente a Escritura, somente ela é a verdade. Significa que devemos estudar a Bíblia seguindo o método pelo qual uma parte do texto auxilia na compreensão de outro. E aí nós temos que tomar muito cuidado, porque texto sem contexto é pretexto para heresia. Nós temos que tomar cuidado com isso. E um texto vai sempre me auxiliar no outro. Quando eu falei com você da genealogia, você vai ler Mateus, começa a genealogia lá. Você só vai saber quem foi o pai do Abraão se você ler a genealogia. Senão ele vai ser só um personagem solto que você não sabe de onde veio e para onde vai. E dentro do contexto do pai de Abraão está inserido a promessa de como foi que Deus alcançou. Na genealogia, quando nós pegamos o livro do Gênesis, que vai falando sobre todas as gerações que vêm depois de Adão e da queda do homem, nós vamos chegar em um homem que depois de tantos anos começou a invocar o nome do Senhor, porque até então o homem tinha perdido a conexão. Quando Adão sai do jardim, para de se invocar o nome do Senhor. E muitos anos depois, gerações e gerações depois, o nome do Senhor volta a ser invocado. E como que eu vou saber disso se eu não ler a palavra, se eu não buscar um texto que ampara o outro, que auxilie o outro? E tem. A Bíblia não é uma linha de escrita que não tem uma razão de ser. Tudo aquilo que está escrito ali tem um contexto e tem uma afirmação a respeito daquilo ali. Essa afirmação é legítima porque a coesão da Escritura é o resultado de um único autor divino. Por que tudo intercala? Por que tudo fecha? Porque é o mesmo autor do início ao fim, o Espírito Santo. Embora esse método seja legítimo, o estudante da Escritura precisa de auxílio de regras básicas para uma correta interpretação. Nosso segundo subtópico vai falar princípios da interpretação bíblica. Como que de onde parte essa interpretação? Como que você começa a interpretar a Bíblia? Dentre os princípios gramaticais, históricos e literários, enfatizamos que o texto bíblico tem sentido único e sempre que possível deve ser interpretado literalmente, levado ao pé da letra. Foi assim que aconteceu.
Nesse aspecto é preciso tomar cuidado com as expressões de usos simbólicos, alegóricos. Toda a Bíblia é literal, Osana? Não. Nós temos fatos na Bíblia que é literal, aconteceu exatamente daquele jeito, o que está escrito ali é o que foi. E tem gente que usa o que está escrito ali para poder criar um monte de coisa em volta, sendo que a palavra só diz aquilo ali. Mas tem sentido na palavra também que ele é alegórico, que ele é só uma simbologia. Quando nós abrimos, vamos ler Isaías 59. Abra comigo, por favor, irmãos. Livro de Isaías, capítulo 59. Para você entender um pouco disso que eu estou dizendo aqui. Isaías, capítulo 59, versículo 1 e 2. Olha só o que a palavra diz. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e o seu ouvido não está surdo para não poder ouvir. Esse é um texto. Continuando, olha o que a palavra diz. Mas a iniquidade de vocês fazem separação entre vocês e o seu Deus, e os pecados que vocês cometem o levam a esconder o seu rosto de vocês. Então eu vou ter esse texto. Se eu ler só o texto, eu vou dizer sempre, pregar sempre, que Deus não encolhe a sua mão, que Deus não está surdo ao seu clamor, porque você pode clamar mesmo que Deus vai te ouvir. Em qualquer circunstância Deus te ouve, em qualquer circunstância a mão de Deus está sobre você. Mas olha o que Isaías diz no versículo 2. Mas o vosso pecado faz separação entre você e Deus. Quando que Deus não vai te ouvir? Quando você tem um coração iníquo. O pecado já tomou conta de você de uma tal forma que você não reconhece nem mais que é pecador. Você está acima da média, você é acima de tudo. Deus não vai te ouvir. Porque Deus não rejeita um coração quebrantado, um coração contrito, mas um coração cheio de pecado não tem como Deus abençoar e não tem como Deus ouvir. Mas é uma questão também simbólica. A mão do Senhor não está encolhida, o ouvido dele não está surdo. Eu vou entender isso. Então, quando nós falamos, se o teu olho esquerdo te faz pecar, arranca ele e joga fora. Esse é um termo simbólico, porque você imagina bem, todos nós pecamos o tempo todo. Se para cada pecado que nós fôssemos cometendo, nós tivéssemos que arrancar uma parte do nosso corpo, como é que ia ser? Isso é uma simbologia. Isso quer dizer o seguinte, o pecado, você precisa apartar dele, arrancar ele com tudo da sua vida, jogar ele fora, perder parte do seu braço, perder parte da sua orelha, mas manter-se fiel ao Senhor. Então o texto ele é simbólico, mas ele também é literal. Por exemplo, Cristo disse, tomai e comei, isso é o meu corpo. Nós não ficamos todo o culto de ceia comendo um pedaço do corpo de Cristo, não é? Esse texto mostra que o corpo aqui não está no sentido literal, mas no figurado. Outro princípio refere-se ao contexto, isto é, analisar os versículos que precedem e seguem o texto que se estuda, como eu li Isaías 55. Diz a máxima que texto fora do contexto é pretexto. Desse modo, observado esses princípios, a Bíblia precisa ser interpretada no todo. Nenhuma doutrina pode basear-se em um único texto ou uma hipótese particular. Eu não posso pegar. E olha, o que nós temos visto nos últimos tempos é muita gente, inclusive abrindo igreja, criando ministério com base apenas num versículo, que ele interpreta de acordo com a vontade dele, daquilo que lhe agrada. E muitos estão sendo levados para o inferno por causa disso. Por quê? Porque não conhecem a palavra. Porque não param para conhecer a palavra, para entender a palavra, para ser ministrado pelo Espírito Santo, para trazer entendimento, iluminação na sua mente do que é a palavra. Eu vi um vídeo outro dia de 2 pessoas vendendo profecia no balão. Vamos soprar no balão e vamos vender o balão para você por R$500. E quando você receber esse balão cheio na sua casa, você vai abrir ele e a bênção vai inundar sua... Irmãos, pelo amor de Deus, que heresia é essa? E olha, o problema não é ele fazer isso, porque ele vai acertar com Deus isso, o problema é eu comprar.
sendo que a maior profecia para a minha vida é a palavra de Deus, é a Bíblia. Mas quem que é que dá atenção a isso e às vezes desembolsa R$500 porque está precisando de uma bênção? Quem não tem conhecimento na palavra. E assim como tem os balões por aí, tem o tijolinho, tem a toalha ungida, tem o óleo de Israel que nunca veio de Israel, tem uma igreja que eu fui que tinha trazido terra do Monte Calvário. E o povo vai crendo nisso, porque a Bíblia diz, vocês erram porque não conhecem a Sagrada Escritura. Só por isso que vocês erram. Continuando aqui, nosso terceiro subtópico, os perigos da hermenêutica pós-moderna. Nossa ortodoxia refuta todo e qualquer método que nega a inspiração verbal e plenária da Bíblia e sua consequente autoridade. Tudo que nega a veracidade e a autoridade da Bíblia para nós já caiu por terra, não tem validade. Assim sendo, o intérprete não pode criar outro cânon dentro do cânon bíblico. Quando você diz assim, irmã Osana, eu não posso criar dentro do cânon bíblico outro cânon bíblico. O que é isso? Ou seja, não cabe ao estudante dessa palavra fragmentar ou relativizar esses textos. Eu não posso pegar, por exemplo, o texto de Isaías 53, que fala sobre a crucificação. Extrair parte disso, relativizar essa parte. Jesus foi, porque ele foi moído pelas nossas pisaduras. Tá, aqui está dizendo que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Eu posso separar essas duas partes e usar o contexto como me agrada. Não pode. Não pode relativizar isso, não pode fragmentar o texto, porque é um contexto, faz parte disso tudo. Então, não posso, esses textos inspirados, eu não posso fazer isso. Não se pode empregar método subjetivo focado no leitor em prejuízo do texto e do autor bíblico. Quando eu vou fazer uma pregação aqui na igreja, eu pego o texto do Bom Samaritano e eu vou trazer ele, contextualizar ele para a nossa realidade, do amor que nós devemos ter ao próximo. Eu vou trazer para a sua vida, olha, você precisa amar ao próximo. Quem é seu próximo? Aquele que precisa de você. Que é o que o samaritano faz por aquele homem que está caído. E Jesus está dando esse testemunho para um fariseu. Mas eu não posso desvirtuar, relativizar, eu não posso fragmentar esse texto, eu não posso usar desse texto para amaciar o seu ego, para bater em você, desprezando o texto e tudo aquilo que está inserido no texto. Não posso usar a palavra meu bel prazer. Ratificamos que as experiências devem ser submetidas ao crivo das Escrituras Sagradas. Tudo que eu estou pregando para você, tudo que eu estou profetizando para a sua vida, você precisa pegar a Bíblia e ver se isso está na Bíblia. A bênção do Senhor não acrescenta dores, mas tem gente que arruma uma bênção que ela é uma turbulência na sua vida. Só te traz tristeza. Como que é bênção? Sendo que a bênção de Deus não acrescenta dores. Então eu preciso ver se aquela profecia que está dizendo ali, que a pessoa está dizendo para mim, eu preciso ver se o texto que está sendo pregado, ele está na Bíblia, ele está de acordo com o que a palavra está dizendo. E não engolir tudo que vem. E não ouvir tudo que eu vejo na internet, que eu leio na banca de revista. Quando eu era pequena eu ouvia muito assim, está na Bíblia, 1000 passarão, 2000 não chegará. Nós estamos em 2022. Todo mundo morria de medo do 2000. E também não está na Bíblia, tá? Não está na Bíblia. Tem tanta coisa que eu ouço o povo dizer, como está na Bíblia, né, irmã? Faça a tua parte que eu te ajudarei. Nunca teve escrito isso na Bíblia. Nunca teve escrito isso na Bíblia. Mas aí, como eu não leio a palavra, não medito na palavra, não estou preocupada em conhecer a palavra, eu vou me alimentando da internet, eu vou me alimentando de gente que não sabe o que está dizendo, de gente que está usando a Bíblia fora do contexto, de gente que você vai olhar na palavra e não está lá. Por quê? Porque eu não tomo tempo em ler a Bíblia. Por fim, reconhecemos que as técnicas hermenêuticas não são infalíveis.
Ao longo dos anos, muitos estudiosos trouxeram vários ensinamentos de como ler a Bíblia, de como interpretar a Bíblia. Mas são infalíveis? Não, porque foram homens que criaram os critérios. Durante o processo de aplicação dos métodos interpretativos, necessitamos da iluminação do Espírito Santo. Eu posso usar técnicas para interpretar, para estudar, para ler, mas eu preciso principalmente, o principal intérprete, a principal iluminação da palavra para mim é o Espírito Santo, porque foi ele que escreveu. Uma coisa é eu explicar para você o que o Samuel escreveu, outra coisa é o Samuel dizer o que foi que ele escreveu. Então, quem traz essa iluminação, essa revelação para mim é o Espírito Santo. A interpretação, quem me dá é o Espírito Santo. Só Ele, irmãos. Eu vou desenvolver maneiras de ler que eu entenda melhor. Maneiras de ler que eu leia mais rápido. Que eu grave a palavra. Técnicas para eu gravar a palavra. Mas a iluminação da palavra, só o Espírito Santo pode me dar. Para concluirmos, a Bíblia Sagrada deve ser lida e interpretada Eu não vou só apenas ler, eu preciso interpretar também a palavra. Nesse mistério, somos auxiliados pela exegese, que eu expliquei para vocês o que é exegese, extrair do texto, e pela hermenêutica. Contudo, nenhuma das técnicas da interpretação estão acima das autoridades da palavra de Deus. O que a igreja crê e professa deve ser interpretado à luz da própria Escritura. Se disserem para você, hoje nós estamos crendo nisso, a igreja parou de crer nisso, agora a gente está pregando é aquilo. Você vai pegar a Bíblia, vai abrir a sua Bíblia e vai ler e vai dizer o que a palavra diz a respeito disso. Ah, tá, a Bíblia diz é isso, eu fico com a Bíblia. Podem pregar o que quiser, mas o que eu fico é com a Bíblia. Por quê? Porque a Bíblia é a inerrante palavra de Deus. Que o Senhor Jesus continue abençoando a vida de cada um de nós, que nós possamos praticar essa palavra. Lermos, estudarmos e praticarmos essa palavra. Amém? Senhor, nós te louvamos por essa oportunidade, pedimos a bênção sobre a vida de cada um dos seus filhos e que ao lermos a tua palavra, Espírito Santo, seja o nosso condutor. Traga iluminação à nossa mente, Senhor, para que nós possamos aprender e praticar essa palavra em cada dia das nossas vidas. Em nome de Jesus, amém.